No vídeo de hoje vamos falar sobre esquemas motores, ou seja, de uma possível hipótese de como é que nós armazenamos a informação fruto da nossa aprendizagem quando estamos a praticar uma determinada tarefa motora. Esta é uma ideia puramente cognitiva, ou seja, assenta no pressuposto de que de todas as nossas ações e tudo aquilo que nós aprendemos em termos motores fica armazenado, algures em memória, algures no cérebro para posterior utilização. A ideia é mais ou menos esta. Nós somos capazes de realizar diferentes formas da mesma ação e somos capazes de identificar diferentes formas da mesma ação. Por exemplo, quando observamos este vídeo, qualquer um de nós consegue identificar que qualquer uma destas pessoas que aqui está a andar, está-se a deslocar. Uns que vão mais depressa, outros que vão mais devagar, uns que vão um bocadinho mais apressados e uma perspectiva mais linear e outros que vão vagueando pelo espaço. Mas também se observarmos este vídeo da direita, de um famoso filme dos Monty Python, também podemos identificar este movimento, estas ações como andar. Sim, é um andar estúpido, e é mesmo assim que ele se chama, mas conseguimos identificar isto também como andar. E a ideia de esquema é mais ou menos esta. Nós não temos a capacidade, em termos de memória, de armazenar toda a especificidade dos movimentos que realizamos. Temos sim capacidade, talvez, de armazenar as ações genéricas que realizamos. E é isso que vamos falar um bocadinho daqui para a frente. A ideia é mais ou menos esta. No fundo, nós quando realizamos uma ação motora durante algum tempo, aprendemos a realizar essa ação, seja uma ação de andar, seja uma ação de andar de bicicleta, a nadar, fazer um lançamento no basquete. Aquilo que armazenamos é uma representação genérica da ação. Ou seja, nós não armazenamos, voltando ao exemplo anterior, um caminhar normal e um caminhar estúpido. Não, fica tudo armazenado dentro de uma mesma categoria, que será a categoria do deslocar-me, do andar. É aqui que surge a ideia de esquema e a definição mais em voga e aquela que está mais correndo na literatura é esta definição de Richard Schmidt, que é, no fundo, aquilo que armazenamos são regras, são conceitos ou relação de conceitos formados com base na experiência. Cada vez que realizamos um movimento, fazemos sempre algo ligeiramente diferente. E esta acaba por ser a maior riqueza que nos traz esta ideia da teoria do esquema do Richard Schmidt, que é, nós, para além de termos uma estrutura geral do movimento, também somos capazes de fazer ligeiros ajustamentos a esse movimento. Esses ajustamentos, fruto das necessidades contextuais, são feitos, por exemplo, com os parâmetros especificadores de resposta, o tempo que demoramos a fazer o movimento, a força que empenhamos nesse movimento ou até a sequência de elementos que é utilizada para a realização desse movimento. Um exemplo é o serviço no ténis. Conseguimos identificar que existe aqui uma estrutura geral do movimento que nos permite identificar uma vez mais este movimento, esta ação, como sendo um serviço no ténis. Esta estrutura que se mantém estável ao longo do tempo e que nos permite depois fazer ligeiros ajustamentos em função da nossa evolução técnica e também em função daquilo que o contexto pede. Ou seja, dito de outra forma, dentro desta ideia da teoria do esquema, do conceito de esquema, existe uma estrutura geral que assenta nas regras e é o que dá estabilidade ao movimento, mas também existem ajustamentos, que são os tais parâmetros especificadores de resposta, o tempo, a força e a sequência dos elementos, que nos permite alguma variabilidade de movimento fruto das necessidades contextuais. Por exemplo, quando estamos a realizar um serviço no ténis, a necessidade de fazer o serviço com mais força ou menos força, puxado ligeiramente mais para a direita ou ligeiramente mais para a esquerda, diferenças, por exemplo, que podem acontecer fruto de ser um primeiro serviço ou um segundo serviço. Todo este conceito e estes pressupostos, estes princípios que aqui falámos, estão englobados numa teoria que já aqui referi, que é a chamada teoria do esquema. Surge em 1975, pela mão do Sr. Richard Schmidt, onde aqui apresentamos uma ilustração muito simplificada dessa teoria. Grosso modo, o que é que ela nos transmite? Existe, de facto, o armazenamento das ações motoras, fica armazenada em memória em, digamos, duas estruturas mnésicas, o traço de memória e o traço perceptivo. O traço de memória que é responsável por dar início ao movimento, portanto, pela seleção da resposta e o envio para os efetores da ação motora a realizar, e o traço perceptivo, que faz, no fundo, o controle dos movimentos enquanto eles estão a acontecer. E esta talvez seja a grande novidade que a teoria do esquema nos traz em 75, é que permite a correção dos movimentos enquanto eles estão a acontecer, ou seja, em circuito fechado, assim como a correção dos movimentos fruto da informação de retorno sobre o resultado, ou seja, no final do movimento
e isto é em circuito aberto. As referências para o vídeo de hoje são o capítulo 7 do livro de comportamento, controle motor e aprendizagem e os 2 papers do Richard Schmidt, o original, da teoria do esquema de 1975 e um mais atual de 2003. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo.